Olá, queridos amigos, queridos companheiros da Casa do Caminho, queridos companheiros da doutrina. Nós estamos aqui hoje reunidos em nome de Jesus, como sempre, para estudar mais uma vez esse nosso manual de vida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje cabe a nós estudarmos do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, na parte das instruções dos espíritos, o item 27, que se intitula, na verdade é uma pergunta, né? É uma questão, deve-se pôr fim às provas do próximo? Então, esse item vem explicado pelo espírito Bernardin, em 1863, mandou essa mensagem respondendo a essa questão. Então, um recado muito importante, antes da gente começar o nosso estudo, a nossa reflexão, eu queria lembrar a todos, aproveitar essa oportunidade para lembrar a todos de que nós precisamos nos engajar nas campanhas da nossa Casa do Caminho. A casa está precisando de ajuda, porque para poder ajudar as pessoas. Então, é uma oportunidade que a gente tem de ajudar, seja na campanha do quilo, na campanha do leite. Nós precisamos entrar em contato com a casa para ver qual é a melhor maneira de ajudarmos nas campanhas, porque os nossos assistidos estão precisando sempre, não é? Precisando muito. Nós estamos vendo em cada lugar que a gente passa, em cada rua, quanta gente precisando de ajuda, e a nossa casa tem esse trabalho tão bonito. Então, nós precisamos entrar em contato com a casa, entrar em contato com as pessoas que levam à frente esse trabalho para poder nos ajudar. Vamos, então, para nós agora nos sintonizarmos no nosso tema de hoje, para nós unirmos os nossos corações nesse propósito, nesse sentido, que nós possamos, nessa união, aproveitarmos mais a oportunidade de reflexão que a doutrina e a nossa Casa de Caminho nos dão. Vamos ler como página de abertura do nosso livro Fonte Viva, que Chico Xavier nos trouxe, Emmanuel nos trouxe através de Chico Xavier, o texto, a lição 26, que chama Obreiros sem Fé. E ela tem a base numa passagem de Tiago, que diz: e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, diz assim, Emmanuel, para a gente: em todos os lugares vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início, murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar dos benefícios, entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isto é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim?
e transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentre na fé sem obras, que constitui a embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido o venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Graças a Deus. Vamos nos unir, então, agora, depois dessa união, nesse texto tão belo, vamos nos unir em oração. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor Jesus. Aqui estamos, querido amigo, mais uma vez, nos empenhando nessa oportunidade bendita de estudarmos o seu Evangelho, de estudarmos essas lições de vida de que tanto precisamos a cada minuto. Ser, Senhor, conosco, e seja também conosco a espiritualidade amiga, que nos intua, que nos proteja, que nos guie através dessa vontade de estudar. Que possamos nos voltar para o estudo, nos voltar para a reflexão, para que possamos ser ajudados no nosso dia a dia, na nossa existência aqui nesse planeta. Que seja em seu nome, amado Mestre Jesus, em nome dos dirigentes da nossa Casa do Caminho tão amada, e acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos então passar a esse estudo que nos foi destinado no dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, como eu disse, o nosso estudo, na verdade, é um texto que responde a uma questão. Que questão é essa? É mesmo o título, né, do texto. Deve-se pôr fim às provas do próximo? Então, nós estamos aqui no capítulo 5, dentro das bem-aventuranças, né, dos bem-aventurados, os aflitos. E estudamos, na semana passada, as provas voluntárias, o verdadeiro cilício. E aí, hoje, nós temos essa pergunta. Será que nós devemos, por fim, abreviar, diminuir a prova do próximo? Provas, né? Nós estamos aqui no planeta, atualmente, em fase de transição, mas que atualmente é um planeta de provas e expiações. Então, nós estamos, todos nós, submetidos a provas de que precisamos para evoluir, porque tudo é no sentido da nossa evolução. Aquela ideia que nós seres, que nós espíritos, que nós que habitamos na Terra, tivemos por tanto tempo de um Deus que castigava, né, de um Deus punitivo,
Mudou, mudou, mas é uma coisa que nós ainda carregamos, porque por muito tempo nós tivemos essa formação, essa ideia, principalmente no Ocidente. Bem, então, o nosso Bernardin começa, nos explica para nós, desculpe, essa questão. E a pergunta não é, desenvolvida vem a ser assim, que compõe mesmo o item 27. Deve-se pôr um fim às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso. Quer dizer, se a gente vê um irmão sofrendo, a gente olha para ele e diz, ou pensa, isso aí é prova que ele tem que cumprir, então eu não vou ajudar. E o nosso Bernardin está dizendo assim, nós vos temos dito, nós, os espíritos amigos, nós vos temos dito e repetido muitas vezes que estáis nessa terra de expiações para concluir as vossas provas e que tudo o que vos acontece é uma consequência das vossas existências anteriores. Os juros da dívida que deveis pagar, porque nós sabemos que temos que dar conta dos descaminhos que tivemos. Nós temos que nos acertar com a lei. Não é por castigo, é porque só assim nós vamos nos desenvolver. É o mecanismo de desenvolvimento. Se a gente se desenvolvesse de outra forma seria. Mas Deus nos dá exatamente o que a gente precisa para desenvolver. Não é o que a gente merece, é o que a gente precisa para desenvolver. O sentido da lei divina é sempre na direção do acerto, na direção do desenvolvimento, na direção do progresso, da felicidade. Não é punitiva a lei. Bem, então, ele pergunta, assim, os juros da dívida que deveis pagar, isso que eu ia dizer, que imagine, mesmo que a gente passe por provas difíceis, a gente sabe que o pagamento nesse sentido, né, de mecanismo de desenvolvimento, no sentido de que o que nós necessitamos para nos acertar com a lei é dissolvido. A gente não paga de uma vez, a gente paga em suaves prestações, né? A gente paga o que Deus sabe à medida que a gente pode. A gente não tem a cruz maior do que a gente consegue carregar. É exatamente na medida que a gente pode e que a gente precisa. Então, porém, esse pensamento, quer dizer, o pensamento de que tudo o que acontece é uma consequência das vossas existências anteriores, e pronto, esse pensamento, Bernardão nos diz, provoca em certas pessoas reflexões que é necessário evitar, porque poderiam trazer funestas consequências. Algumas pessoas são de opinião que, do momento em que se está na Terra para espiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Existem até aquelas pessoas que chegam a crer que não só se deve fazer nada para atenuá-las, como também, ao contrário, é preciso torná-las mais vivas, contribuindo assim para que sejam mais proveitosas. Já pensou, então, se a gente olha um amigo que está em dificuldade e a gente diz, não, deixa ele passar pela prova dele, que é isso que ele precisa, e então eu posso até dar uma pioradinha, que é para ele passar por uma prova mais difícil, então ser melhor para ele. Já pensou? Se a gente tiver esse tipo de pensamento,
Será que a gente pode ter esse tipo de pensamento? É um grande erro, nos diz Bernardano. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Meus amigos, quem somos nós para conhecer os desígnios de Deus? Pois se nós temos dúvidas até do nosso próprio eu, é difícil para nós o autoconhecimento, que é uma das coisas que a gente tem que a gente deve perseguir e deve conseguir aos pouquinhos, porque é difícil. Quanto mais a gente saber o que Deus quer para outra pessoa, se aquilo que aquela pessoa está passando é a vontade de Deus, então nós devemos deixar e não devemos ajudar. Não dá para pensar assim. É, a gente tem essa facilidade, bom, aí até uma comodidade, né? Não vou ajudar não, porque ele precisa passar por isso, né? Até por preguiça, por má vontade mesmo de ajudar, ou por covardia, ou, enfim, por, é, por falta de vontade mesmo de se mobilizar, né? De sair da zona de conforto, que é difícil, mas é, nós não somos ninguém. Desculpe, parece que a internet deu um probleminha, parece que congelou para mim. Enfim, nós não temos, e isso é nosso orgulho também falando, né? Imagina, nós temos essa facilidade de. O autojulgamento é meio difícil. A gente reparar nos nossos problemas, nas nossas questões, nos nossos erros, é meio difícil. Mas reparar tá, no outro, sem lembrar que o outro é o espelho, que se a gente reclama muito do outro é porque a gente tem aquele probleminha também, mas a gente tem essa facilidade, né, de achar, de saber, de achar que sabe tudo. Então, será que conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem seguir? E se o vosso Pai misericordioso não determinou o sofrimento deste ou daquele vosso irmão, tu não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça havia aberto. Portanto, quando um de vossos irmãos for atingido, não deveis dizer, é a justiça de Deus, é preciso que siga o seu curso. Porque nós não sabemos isso, nós não temos nem a possibilidade de entender em plenitude que é Deus. É muito difícil para nós. Quanto mais entender o que Deus quer para esse ou aquele irmão. Então, não devemos dizer, é a justiça de Deus, é preciso que siga o seu curso, mas sim afirmar. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para aliviar o sofrimento de meu irmão. Esse, sim, deve ser o nosso pensamento. Vejamos se as minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos poderão ajudá-lo a atravessar essa prova com mais força, paciência e resignação. Ainda que nós não consigamos eliminar uma prova, uma coisa, um obstáculo que um amigo esteja passando ou esteja por passar, nós podemos, no mínimo, conseguir transmitir alguma força através do apoio, através da colaboração, através da boa vontade, através da empatia, de nos colocarmos no lugar daquele irmão, ver o que ele está precisando, o que ele está sentindo, procurar se colocar no lugar dele e pensar que a maior lei que nós temos que seguir, amar a Deus
e fazer ao nosso irmão aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, pensar, se eu estivesse naquela situação, eu gostaria, então, que meu irmão chegasse para mim e dissesse, é isso, né, que você está passando? Pois é isso mesmo que você tem que passar. É a sua prova. Que, no mínimo, a gente possa dar um conforto, a gente possa colaborar no sentido de dar ao irmão mais força, mais resiliência, mais resignação, através mesmo do apoio, do amor. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos a forma de fazer cessar esse sofrimento, às vezes mesmo de fazer cessar aquele sofrimento. Se não foi dado a mim também como prova. Aquilo foi uma oportunidade, é uma oportunidade de nós superarmos algum dos muitos problemas, das muitas questões que nós ainda carregamos. É um mecanismo de progresso. A gente ter esse movimento de ajudar o nosso irmão. Talvez também como prova, porque na medida que a gente sai da zona de conforto, que a gente sai do nosso cantinho cômodo para ajudar o próximo, para nos mobilizar, para perder um tempo para ouvir, para parar as nossas atividades e dar atenção ao outro, no sentido mesmo de colaborar, de ajudar, e se isso for ainda difícil para nós, por que não pensar que isso é para nós uma prova que nós devemos passar também? Acabar com o mal e, em seu lugar, colocar a paz. Olha que possibilidade incrível. Portanto, ajudai-vos sempre em vossas provas respectivas, e jamais vos considereis como instrumentos de tortura. Nunca, nunca a gente pode se colocar no lugar de piorar, ou mesmo de nos isentar, de ajudar, de, de exercer a lei do amor, da caridade. Nós que temos essa benevolência imensa, essa ajuda sem par que nós temos dos nossos amigos espirituais, nós que somos baseados na doutrina espírita, nós temos tudo na mão para não pensarmos nunca nesse tipo de coisa, de deixar o nosso irmão passar por uma prova e nos permanecermos ilesos, permanecermos imóveis, sem nenhuma mobilização no sentido de ajudar, porque vamos dizer, é isso mesmo que ele tem que passar. Até quando alguém perde um querido, é difícil, não é? A gente confortar. Imagina se a gente vai chegar para a pessoa numa hora dessas e dizer, você tinha que passar por isso mesmo. Não é uma forma de confortar ninguém, de dar força para ninguém, né? E muito menos de piorar aquilo com esse pensamento de que, oba, vai ficar mais forte a sua prova, vai ser melhor para você. Que aí a gente seria mesmo esse instrumento de tortura que ele está se referindo. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, principalmente todo espírita. É isso que eu estou falando. A gente tem tudo na mão para não pensar dessa forma. Quem acredita, quem está na batalha por entender e por internalizar a doutrina espírita, quem tem como base a crença na existência de Deus, na pluralidade das existências, na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade dos mundos e na imortalidade da alma, nessa sequência de reencarnações, tem tudo na mão para jamais pensar esse tipo de coisa. Porque a lei é de amor. O que nós temos que procurar é a caridade,
é o amor. Por quê? Porque só assim a gente se desenvolve. E nós fomos criados para nos desenvolver, porque nós fomos criados na direção da felicidade. Então, e temos aí tudo na mão para isso. Então, ele fala: o espírita, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem a obrigação de pensar que toda a sua vida deve ser um ato de amor e dedicação, que por mais que ele faça para contrariar as decisões do Senhor, que olha que nós fazemos, né? Sua justiça terá seu curso. Então, não importa o que nós façamos, até para dirimir a prova de um irmão, para diminuir que seja, para amparar, de qualquer maneira, o que tiver debaixo da lei de Deus, o que ele precisar, ele vai passar. Mas cabe a nós sempre a direção do amor, a direção da caridade. Ele pode, então, sem temor, fazer todos os esforços para diminuir a amargura da expiação, mas somente Deus, quem pode acabar com ela ou prolongá-la. Ninguém pode derrogar a lei de Deus, nem ele mesmo. Por quê? A criação de Deus é perfeita. Se ele fosse mudar, é porque a lei não seria perfeita. Se não fosse perfeita, não seria a criação de Deus. Nem Jesus. Jesus curou quem ele pôde curar. E quem estava além dele, da possibilidade dele curar, é porque era um desígnio de Deus. Então, façamos nós o que possamos fazer, a lei de Deus será cumprida. E é cumprida também no sentido de que nós sempre precisamos agir no sentido da caridade e do amor. Mas é somente Deus que pode acabar. Não seria um orgulho muito grande por parte do homem, olha o orgulho aí, considerar-se no direito de revirar, por assim dizer, a arma na ferida, quer dizer, é, é prolongar, né? Aumentar aquela dor do outro, de aumentar a dose de veneno no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la terminar. Nós somos sempre instrumentos na direção, instrumentos que devemos agir para o bem, sempre para o bem. Todos, sem exceção, deveis fazer esforços para amenizar a expiação dos vossos irmãos, sempre, para amenizar as provas, para amenizar a expiação, para estarmos sempre ao lado, estarmos sempre atentos a quem e em que momento nós podemos ajudar. Nós podemos, se o irmão está, sim, passando por uma prova, assim como quando nós estamos passando por uma prova, por um obstáculo a ser superado, que nós sabemos que é colocado ali para que nós possamos vencer aquele desafio e assim vencendo a nós mesmos, que é a nossa principal luta, que nós gostaríamos de ajuda, nós gostaríamos do amor, nós gostaríamos do acolhimento, do abraço do amigo, do nosso irmão. Então, é assim também que nós temos que agir em direção do nosso irmão. Então, que nós possamos pensar e agir no sentido do bem, no sentido de nos lembrarmos que essa doutrina bendita nos põe à mão tudo que a gente precisa para não sair desse rumo. Que nós possamos aproveitar as oportunidades. E que nós também lembremos, já que estamos falando de trabalho, de ajuda, de obra, de ajudar os nossos irmãos
que estão passando, sim, por provas e por dificuldades e que podem ser ajudados através da nossa casa, por nosso intermédio. Que nós não percamos também essa oportunidade. Um grande abraço a todos, fiquem todos com muita paz, a paz de Jesus. Obrigada, graças a Deus.